Existem dias em que o coração acorda cansado. Não é um cansaço físico, é um peso na alma. Você levanta, respira fundo e sente que algo está fora do lugar, mesmo sem saber explicar exatamente o que. É como se o silêncio gritasse por dentro. E ainda assim você continua. Trabalha, cuida, tenta sorrir, mas por dentro há uma pergunta que não sai da mente. Deus, até quando? Talvez você esteja vivendo esse momento agora. Um tempo em que as respostas não vêm, os caminhos parecem fechados e as orações parecem bater no teto. Mas hoje, antes de qualquer coisa, você precisa ouvir isso com o coração aberto. Deus não se ausentou da sua história. Mesmo quando você não sente, mesmo quando tudo parece parado, mesmo quando as lágrimas caem em silêncio, Deus continua trabalhando nos bastidores da sua vida. Há processos que não fazem sentido enquanto estão acontecendo. Há silêncios de Deus que não são abandono, mas preparação. Que há dores que não vieram para te destruir, mas para te amadurecer. Respire um pouco agora, não para fugir da dor, mas para lembrar que você não está sozinho nela. Hoje esta oração não é para quem está forte, é para quem está cansado, para quem está no limite da fé, para quem já pensou em desistir, mas decidiu ficar mais um pouco só para ouvir Deus falar. Se você está aqui, não é por acaso. Existe um propósito até mesmo nesse momento difícil que você não entende. E antes que este vídeo termine, algo vai se alinhar dentro de você. Fique aqui, deixe essa oração te conduzir, porque Deus ainda vai te surpreender no meio desse processo. Há momentos em que a maior batalha não acontece fora, ela acontece dentro da mente. Pensamentos repetitivos, lembranças que machucam, medos que insistem em voltar quando tudo fica em silêncio. E quanto mais você tenta controlar, mais cansado fica. Talvez você tenha aprendido a ser forte para todos. Aprendeu a não demonstrar dor, a não reclamar, a carregar pesos que nunca foram seus. Mas Deus nunca te chamou para sobreviver sozinho. Ele te chamou para descansar nele. Existe uma diferença profunda entre suportar e confiar. Suportar é resistir com os próprios braços. Confiar é soltar o controle e permitir que Deus conduza. E eu sei, soltar o controle assusta, porque você não sabe como será o amanhã. Não sabe se as portas vão se abrir. Não sabe se as pessoas vão mudar. Não sabe se o coração vai aguentar mais uma decepção. Mas é exatamente aí que Deus entra. Ele não age quando você tem tudo sob controle. Ele age quando você reconhece que não consegue mais sozinho. Respire novamente, não para se acalmar apenas, mas para entregar. Entregar os medos que você não fala. Entregar as orações que parecem não ter resposta. Entregar a ansiedade que rouba o seu sono. Entregar esse peso que você carrega todos os dias, fingindo que está tudo bem. Deus não exige explicações perfeitas. Ele responde corações sinceros. E enquanto você permanece aqui, algo começa a se mover no espiritual. Mesmo que seus olhos não vejam ainda, o céu já está trabalhando ao seu favor. Não saia agora. A oração está apenas começando. Existe algo que muitas pessoas não percebem. Deus não trabalha apenas mudando circunstâncias. Ele trabalha primeiro mudando o interior. Às vezes você pede para Deus tirar a dor, mas Ele está fortalecendo você para atravessar esse momento sem perder a fé. Às vezes você pede respostas rápidas, mas Deus está construindo em você algo que vai durar para sempre. O problema não é o tempo da espera. O problema é quando a espera começa a roubar a esperança. E é aqui que Deus te chama para um posicionamento diferente. Não é negar o que dói. Não é fingir que está tudo bem. É escolher confiar mesmo sentindo medo. Porque a fé verdadeira não nasce quando tudo está resolvido. Ela nasce quando tudo está confuso. Mas você decide continuar acreditando. Talvez você esteja vivendo um período em que as coisas não fazem sentido. Relacionamentos estremecidos, portas que não se abriram, planos que precisaram ser adiados. E no fundo uma pergunta silenciosa. Será que Deus ainda está comigo? Hoje Deus responde essa pergunta com a sua presença. Se Ele te trouxe até aqui, é porque não te abandonou. Se esta oração está falando com você, escreva nos comentários. Eu escolho confiar mesmo sem entender. Ao escrever isso, você não está apenas comentando. Você está fazendo uma declaração espiritual. Você está dizendo ao céu que não vai desistir no meio do processo. E se você sente que precisa de orações constantes, permaneça conosco. Aqui ninguém caminha sozinho. Aqui a fé é fortalecida todos os dias. Continue comigo. Ainda há muito que Deus quer fazer no seu coração hoje. Há momentos em que Deus permite que tudo fique silencioso,
para que você consiga ouvir o que antes era abafado pelo barulho da pressa, das cobranças e das expectativas. Quando a vida desacelera à força, o coração começa a revelar o que estava escondido. Sentimentos não resolvidos aparecem, medos antigos retornam, perguntas profundas vêm à tona. Esse silêncio não é castigo, é convite. Deus usa o silêncio para alinhar o interior antes de mudar o exterior. Ele sabe que, se algumas respostas viessem rápido demais, você não estaria preparado para sustentá-las. Por isso, ele trabalha primeiro na base, fortalecendo aquilo que ninguém vê, mas que sustenta tudo. Talvez você esteja vivendo dias em que parece não haver avanço. Nada desmorona de vez, mas nada se resolve completamente. Esse intervalo cansa, porque a alma quer definição. Mas Deus está usando esse tempo para te ensinar algo precioso. Nem tudo precisa de pressa para dar certo. Respire com calma agora. Deus não se atrasou. Ele está no tempo certo. O que hoje parece pausa pode ser proteção. O que hoje parece estagnação pode ser amadurecimento. Deus não desperdiça processos e não permite dores sem propósito. Ele está cuidando de você até mesmo quando tudo parece parado. Permaneça aqui. A oração ainda está aprofundando. Quando a espera se prolonga, o coração começa a criar defesas. Você passa a esperar menos, sonhar menos, confiar menos. Não por falta de fé, mas por exaustão. É o cansaço de quem tentou muitas vezes e viu poucas respostas. Deus conhece esse estado da alma e Ele não se ofende com ele. Pelo contrário, Ele se aproxima com ainda mais cuidado. Há uma diferença entre perder a fé e estar cansado de esperar. Deus não exige força quando Ele sabe que o coração está ferido. Ele não cobra entusiasmo quando a alma precisa primeiro ser restaurada. Ele trabalha com paciência, respeitando o tempo da cura interior. Talvez você esteja vivendo dias em que evita criar expectativas para não se decepcionar. Você segue em frente, mas com o coração mais fechado, mais contido. Deus vê isso, e Ele não te condena por isso. Ele sabe que a confiança precisa ser reconstruída passo a passo, não imposta de uma vez. Respire profundamente. Você não está fracassando. Você está se recuperando. O cansaço que você sente não é sinal de fim. É sinal de que algo importante está sendo tratado. Deus não apressa processos quando sabe que o interior ainda precisa de fortalecimento. Ele prefere curar primeiro, para depois conduzir. Permaneça em oração. Ainda há áreas do coração que Deus está alinhando com cuidado. Existe um ponto no processo em que Deus começa a mudar algo sutil, mas poderoso. A forma como você reage. Aquilo que antes te tirava o chão, agora te faz parar e refletir. O desespero dá lugar ao silêncio. A pressa começa a perder força. Isso não é frieza. É maturidade espiritual sendo formada. Deus não está apenas preparando respostas para a sua vida. Ele está preparando você para as respostas que virão. Porque algumas bênçãos exigem um coração firme para não se perder nelas. Algumas portas, se abertas antes da hora, poderiam te machucar mais do que ajudar. Talvez você esteja percebendo que já não reage como antes, já não discute como antes, já não se desespera como antes. Mesmo cansado, algo dentro de você está mais estável. Isso é Deus fortalecendo a base, para que o que virá depois não te desequilibre. Respire com calma agora. Deus continua no controle, mesmo quando você não entende o caminho. Se neste momento você sente que Deus está trabalhando no seu interior, ainda que tudo pareça lento, permita-se reconhecer isso. Dizer para Deus, ainda que em silêncio, que você confia, mesmo sem ter todas as respostas. Permaneça aqui. Ainda há algo profundo sendo alinhado antes do próximo passo. Há fases em que Deus permite que o caminho fique indefinido para que você aprenda a depender menos de certezas e mais da presença dele. Quando tudo está claro demais, a fé se apoia no previsível. Mas quando o cenário fica nublado, a fé aprende a se firmar no invisível. Talvez você esteja vivendo um tempo de transição, em que o que ficou para trás já não sustenta mais, e o que está à frente ainda não se revelou por completo. Esse espaço intermediário gera insegurança, porque o coração gosta de saber onde está pisando. Mas Deus usa exatamente esse momento para fortalecer a confiança verdadeira. Enquanto você escuta esta oração, permita que Deus trabalhe na sua base,
Raízes profundas não se constroem em dias de calmaria, mas em períodos de vento forte. O que hoje parece instabilidade pode estar, na verdade, aprofundando sua fé de uma forma que nunca aconteceria se tudo estivesse fácil. Respire mais uma vez. Você não está fora do caminho. Você está sendo alinhado a ele. O que agora parece incerteza pode se transformar em firmeza no tempo certo. Deus não se perde nos processos que conduz. Mesmo quando você não vê, Ele está ajustando cada detalhe com precisão. Permaneça em oração. Ainda há mais sendo preparado. Quando tudo parece incerto, Deus também começa a tratar a forma como você enxerga a sua própria história. Em momentos de desgaste emocional, a tendência é olhar apenas para o que deu errado, para o que não funcionou, para o que ficou para trás. Mas Deus nunca olha apenas para um capítulo isolado. Ele vê a narrativa completa. Talvez você esteja se sentindo deslocado, como se não estivesse no lugar certo nem no tempo certo. Essa sensação gera inquietação, porque o coração deseja pertencimento e estabilidade. Mas, muitas vezes, esse desconforto não é erro, é transição. Deus permite que algumas estruturas se desfaçam para que novas possibilidades possam nascer com mais firmeza. Enquanto você escuta esta oração, permita que Deus amplie a sua visão. Nem todo fim é fracasso, nem toda quebra é perda. Algumas coisas precisam se encerrar para que outras possam começar com mais maturidade e propósito. Deus não desperdiça experiências, nem permite dores sem sentido. Respire com tranquilidade. Você não está andando para trás. Você está sendo reposicionado. O que hoje parece confusão pode ser o início de um novo entendimento. O que hoje parece instável pode estar abrindo espaço para algo mais sólido. Deus continua trabalhando, mesmo quando o caminho ainda não está claro. Chega um momento em que o coração começa a entender algo que a mente ainda resiste. Nem tudo que parece dar errado está fora do cuidado de Deus. Há processos que só se completam quando antigas estruturas deixam de existir. Deus não permite o desmoronar por descuido. Ele permite quando sabe que algo novo precisa nascer. Talvez você esteja cansado de tentar entender cada detalhe, cada atraso, cada porta que não se abriu. Mas Deus não está te pedindo compreensão total agora. Ele está te convidando a confiar, mesmo sem respostas completas. A confiança não elimina as perguntas, ela apenas impede que elas dominem o coração. O que hoje parece frustração pode estar formando maturidade. O que hoje parece atraso pode estar evitando dores maiores lá na frente. Deus trabalha com uma visão que ultrapassa o presente. Ele enxerga consequências, caminhos e desfechos que você ainda não consegue ver. Se mesmo em meio à incerteza, você decide confiar em Deus, permita-se expressar isso. Dizer, ainda que em silêncio, que você confia, que você permanece, que você não vai desistir no meio do caminho. Essa decisão interior fortalece a fé e acalma a alma. Respire com profundidade. Você não está abandonado. Você está sendo cuidado. Permaneça comigo. Vamos entregar tudo isso a Deus em oração. Senhor Deus, neste momento final de oração, nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que tem pesado no coração. As incertezas, os atrasos, as portas que não se abriram e as respostas que ainda não vieram. O Senhor conhece cada detalhe desta caminhada, porque nada escapa aos Teus olhos. Nós reconhecemos que mesmo quando tudo parece confuso, o Senhor continua no controle. Mesmo quando não entendemos o processo, o Senhor permanece fiel. Pedimos agora que a Tua paz visite este coração cansado, trazendo descanso onde havia tensão, esperança onde havia desânimo e confiança onde havia medo. Pai, ensina-nos a não interpretar os obstáculos como abandono. Ajuda-nos a enxergar o Teu cuidado até mesmo nos caminhos interrompidos. Que cada dificuldade se transforme em amadurecimento, cada espera em fortalecimento espiritual e cada silêncio em aprendizado. Nós entregamos a Ti aquilo que não conseguimos resolver sozinhos. As decisões difíceis, os medos escondidos, as perguntas sem resposta. Confiamos que o Senhor sabe exatamente o que está fazendo, mesmo quando tudo parece fora do lugar. Permanece conosco, Senhor, nos dias bons e nos dias difíceis, nos momentos de clareza e nos momentos de dúvida. Que esta pessoa termine esta oração mais leve, mais confiante e mais consciente de que o Senhor nunca deixou de agir, mesmo quando tudo parecia incerto.
Em nome de Jesus. Amém.